Pronto, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal. E hoje o vídeo vai falar sobre o Fundo Imobiliário BTLG, que é um fundo de tijolo do setor logístico. Então vamos lá. O valor atual da cota está R$ 98,34 e o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses é de 8,97%. Está com a desvalorização de 4,84% no ano. A gente percebe que ele teve um pico de 107,93 e chegou aqui o que eu chamo de fundo do poço a R$ 97,18. Mas em relação a esse fundo de poço aqui, a 97,18 até o momento atual, ele na realidade acabou sofrendo uma valorização de 1,34%. O valor patrimonial da cota é 97,10. Então você percebe que o fundo está descontado. O P sobre VP dele está apenas 0,99. E todos os fundos de tijolos normalmente cobram um prêmio, que a gente chama, porque eles são cotados acima do valor. O normal é acima de 1, o P sobre VP. Normalmente todos os fundos de tijolos cobram um prêmio pelo valor da cota deles. Mas no momento, com essa desvalorização geral que teve tanto em ações como em fundos, ele está descontado, mas isso não é o normal. Então, estamos tendo a oportunidade de comprar, mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda. A gente lança os números para você, mostra como é que está aquele fundo ou aquela ação, mas não faz recomendação de compra e nem venda. E se você está assistindo esse vídeo até agora, meu amigo, pense em deixar aquele like e se inscrever no canal para ajudar a nos motivar a continuar produzindo esse conteúdo para você. E o último rendimento dele foi de 74 centavos, equivalente a 0,73%, e o próximo dividend yield vai acontecer no início da próxima semana. E se você observar, sem muitas dificuldades, você vê que o fundo é um reloginho. Ele está pagando sempre nessa faixa de 0,70 mais. Era no começo do ano 0,72, teve um aumento ali de 0,82, provavelmente foi a venda de algum ativo que foi repassado aos cotistas, e agora está com 4 meses 0,74. Vamos trazer agora para vocês informações retiradas do último relatório, que é de outubro de 2022. Lembrando que sempre tem tipo um delay, né, entre o relatório e os rendimentos. É como o rendimento do mês de novembro tá comentado no relatório do mês anterior, outubro. Então esse de dezembro agora vai sair o relatório de novembro falando do rendimento de dezembro. Aqui ele mostra a data base do rendimento, a data de pagamento, que foi no final do mês de novembro, o valor do rendimento, que a gente já mostrou, e o mês de referência. A gente vê mais detalhes, como o código de negociação, BTLG 11, o número de emissões, o administrador, que é o BTG Pactual, e o gestor também é o BTG Pactual. É tudo BTG, né? A taxa que ele cobra, que é 0,90 ao ano, e o número de cotas, que é 21.066.892. Nessa outra página a gente vê o valor de mercado do fundo, que é 2.152 milhões, é um fundo grande, não é pequeno não. O valor de mercado de cada cota, isso no momento que foi imprimido o relatório, né? O valor patrimonial da cota, R$ 99,09. O rendimento da cota, que a gente já viu, o número de cotistas, quase 200 mil, o dividend yield, 8,7% ao ano, o número de imóveis físicos do fundo, 22, e a vacância financeira, que está de apenas 2%. A vacância financeira, ele fala aqui, ó, considera os imóveis com participação direta, ou seja, os imóveis que pertencem ao fundo, e também a fração ideal dos imóveis investidos via FIIs. Eles têm investimento também em outros fundos. Aqui ele vai mostrar uma mensagem aos investidores, fala de novo o valor da cota, fala de novo o valor do rendimento da cota, fala de novo aqui o valor do dividend yield distribuído nos últimos 12 meses, fala dessa incorporação que aconteceu ao fundo, do fundo imobiliário Blue Cap Renda Logística, que foi incorporado ao fundo, falando do valor da cota, que agora é de R$ 99,09, antes era de R$ 97,82, e que o fundo passou a ter 22 imóveis. E os novos locatários, que são 5, são locatários com bom risco de crédito, ou seja, um baixo risco de crédito no caso, que são a Enjoy, Alpargatas, Balduco, a Mobile e a VIP Logística. Também tem um destaque do mês aqui no relatório,
falando da renovação e da expansão desse ativo, o West Rock de Araçatuba. Aqui ele mostra a composição do fundo. Eu acho que ficou meio confuso isso aqui, eu acho que melhor até com números, que graficamente ficou ruim de entender aqui, ficou um pouco confuso, apesar de estar receita financeira, receita imobiliária e tudo, mas tá confuso isso aqui. E de novo mostra um gráfico de barras apresentando os valores dos rendimentos desde o começo do ano. Você vê, ó, que era 0,72 centavos de janeiro até maio, aí teve aquele aumento extra acima do normal em junho e desde julho tá pagando 74 centavos. No relatório agora ele vai falar um pouquinho dessa expansão e renovação do West Rock, que é esse belíssimo prédio aqui, mostra como foi feito o investimento, mostra quanto foi gasto no investimento, 15 milhões, mostra aqui na planta o investimento, que é esse pedacinho aqui roxo, e mostra quanto deve ser entregue o investimento, terceiro trimestre de 2023. Aqui mostra sobre aquela expansão que teve com a incorporação do fundo BLCP11, o valor de mercado como ficou, o valor patrimonial como ficou, a quantidade de imóveis que ficaram, mostrando aqui os prédios que foram adquiridos e como foi a evolução do patrimônio do BTLG, que cresceu quando foi incorporado esse outro fundo, o VVPR, e agora o BLCP. E olha aqui, tem no meu estado também, prédio no meu estado. Aqui no relatório mostra também o percentual do valor patrimonial para cada uma das aplicações. Mostra a distribuição geográfica, você vê que ele é um fundo bem diversificado na quantidade de imóveis e bem diversificado geograficamente também, o que é muito bom para o fundo. Nessa parte aqui do relatório, ele mostra como é a indexação da receita contratada. A maior parte é no IPCA. Você vê quais são os setores que os inquilinos trabalham, a maioria é logística, mas tem outros setores como e-commerce, varejo, papel, celulose, farmácia, desenvolvimento, entre outros. Nessa outra parte do fundo mostra como é a localização dos ativos do BTLG em São Paulo, num raio a 60 quilômetros da cidade de São Paulo. Tem vários ativos lá. E isso, pessoal, aqui dá aquele orgulho, né? Você dizer assim, eu sou cotista desse fundo que tem esses belíssimos empreendimentos, belíssimos prédios. Olha aqui, você vê aqui a área, como é o BTLG Mauá, você vê aqui a foto dele, é um negócio gigantesco. BTLG Ribeirão Preto, BTLG Jundiaí, o BTLG SBC, o BTLG Dutra São Paulo, o BTLG Guarulhos, o BTLG Embu, o BTLG Hortolândia. Temos mais a BRF Fortaleza, que é aqui na minha cidade, o West Rock, Araçatuba, o BTLG Santana do Parnaíba, o da Natura em São Paulo, a Ambev de Santa Luzia, a Ambev de Feira de Santana, a BTLG Faria Lima, a BTLG Cotia, a BTLG Campinas, a BTLG Camaçari, a BTLG Navegantes, a BTLG Dutra Rio de Janeiro, BTLG Cabreúva e a BTLG Extrema. Dá aquele orgulho você dizer, eu sou dono de um pedacinho, nem que seja de um pedacinho, esse belíssimo fundo que tem tantos imóveis top. Nessa parte aqui do relatório, ele mostra os resultados de cada mês desde maio, receita contratada, despesa do fundo e o resultado final do fundo e o valor do rendimento de cada cota. E para finalizar esse vídeo, a gente vai mostrar um comparativo entre o fundo, o BTLG, e o XPLG e o HGLG, que são dois fundos grandiosos também. E se você ainda não se inscreveu, mesmo, se inscreva já para a gente continuar trazendo esse conteúdo para você. E também deixa aquele like e comenta aqui se você possui esse fundo BTLG ou se você possui algum dos outros fundos que eu vou comparar agora nesse momento, o XPLG e o HGLG. E na comparação, o BTLG ficou em primeiro lugar. Não é à toa que eu adquiri recentemente as cotas dele. Eu adquiri porque eu já tinha feito essa comparação e tinha notado que o fundo era melhor. E aí você vai ver, ele não está em primeiro lugar em relação ao dividend yield. Ele perde um pouco para o HGLG. Só que o HGLG, esse dividend yield dele é porque em meses mais atrás ele estava com o dividend yield mais alto. Mas atualmente ele está com o rendimento mais baixo que o BTLG. E o XPLG fica em terceiro lugar. E você vai ver que o detalhe mais importante, tanto o BTLG está descontado, está 1% de desconto, como o XPLG
BTLG, que está mais descontado ainda, 14%. Já o P sobre VP do HGLG está 1,11, ou seja, está 11% acima. Eu já vi especialistas do mercado financeiro de fundos imobiliários dizendo que acima de 1,10 ele não compra. Se ele não compra, eu também não vou comprar, né? Mas tem gente que compra. Assim ele não estaria nesse nível. Aí você vê que a liquidez diária dos três é bem alta, mas a maior de todas, em primeiro lugar, é o BTLG. E você vê também que nos últimos 3 anos, quem cresceu mais no dividendo foi o HGLG, mas o BTLG está em segundo lugar. E na redução das cotas, teve decréscimo no valor das cotas nos últimos 3 anos, até porque teve a pandemia. Você percebe que o que teve menor redução nos valores das cotas foi exatamente o BTLG. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser que a gente continue trazendo, você se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo. Eu tenho o BTLG, não, eu tenho a HGLG ou XPLG. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!